Onubur. Onubur Vesvara. Benegode Sangue Mai. Leona Prancho Nayat. Muito bem, né? Nós estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, né? Dos nossos Yoga Sutras. E com hoje satisfação, nós vamos à terceira sessão, Sutra de número 48, avançando, né, cada vez mais nos Yoga Sutras, né, e toda a caminhada e a jornada que nós estamos aqui executando, né, toda a jornada e também a caminhada que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos concluir então, né, o 48º Sutra da terceira sessão,
E nós estamos cada vez mais próximos, então, de chegarmos até o final da terceira sessão, né? Nós temos ainda, para concluir esta jornada, que perfazer um caminho até o Sutra de número 56. Então estão faltando menos já de 10 sutras. Em páginas, né, totais seriam estas, para que nós pudéssemos concluir. Evidentemente, ainda que nós temos, contando com essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas de atividades, né? Nós vamos concluir uma delas hoje. Vamos ficar com 8 horas, então, 8 dias, 8 encontros para poder perfazer tudo isso. Nós temos, a fim de demarcação, apenas ato demarcatório, nós estamos hoje no primeiro dia de novembro de 2020. 1º de novembro hoje, ano de 2020, mês 11, né? Nós estamos então aqui. Então nós vamos concluir essa jornada dos Yoga Sutras dentro do ano proposto, né, 2020, e vamos iniciar a 4ª sessão em janeiro de 2021. Né? Vamos concluir essa etapa, vamos mergulhar nesses entendimentos, né? Aí nós vamos perfazer o caminho da 4ª sessão, tá? O Sutra de hoje é um Sutra muito interessante, assim como todos os sutras, né, que nós estamos observando. Nós ainda estamos dentro do assunto Paññāka Bhuttas. Até talvez a gente possa falar errado essa pronúncia, né, não ter o correto modo de falar nela na tradução, não na linguagem sânscrita, né? Inclusive na introdução do nosso canal, o primeiro vídeo introdutório que aqui faço, talvez o segundo vídeo, a gente fala como é que funciona toda a nossa jornada desse canal, o mergulho que realizamos até chegar aqui, né? Os pontos que aconteceu até nós chegarmos a esse ponto. E lá a gente conta um pouco de toda essa história de vivência, toda essa história de chegar até o caminho do yoga, até o caminho dos Yoga Sutras, e também destaca, né, que a forma peregrina de ser, a forma peregrina de viver, né, descolado, deslocado, né, de qualquer hoje agrupamento, no sentido sim físico, né, mas espiritual, sempre dentro de um agrupamento, e aonde a gente faz esses mergulhos, aonde a gente traz essas colocações, né. Quando chegou até a mim os Yoga Sutras, a gente vai se aprofundando, vai mergulhando nos conhecimentos, verdades vão se abrindo, potências vão aparecendo, e ideias, né, vão surgindo, intuição vai começando a ganhar formatação, vai começando a ganhar forma, né? E a partir desse momento a gente então assume um compromisso de mergulhar nessa ciência, né? De perfazer esses caminhos, deixar esta obra, deixar esse material disponível para todos aqueles que também querem vir beber desta água, todos aqueles que querem vir passar por aqui, né? E ouvir, entender, mergulhar, ou se apropriar do que a gente tem como base de conhecimento específico sobre tudo isso, né? Vem aqui, dá um mergulho, bebe uma água, aproveita coisas que julga serem positivas, né? Traz um mergulho nesse entendimento, conquista, né, esse conhecimento para si, torna-se proprietário, né, do que aqui tem, e pode ser que isso sirva de muita valia para ajudar no discernimento, ajudar no entendimento, né? Mesmo que por aqui ser bastante raso os nossos conhecimentos, trazem também uma contribuição, né, uma contribuição muito interessante para o entendimento de todos. E claro que nunca nada é perdido, né? Quando nós estamos aqui dialogando,
quando nós estamos aqui falando, quando nós estamos aqui gravando, né, e utilizando na mentoria dos nossos mestres, na companhia deles que sempre estão junto conosco. É muito interessante que a gente permite que falar, permite-se falar, segue falando, né? E isso traz todo um norteamento de ideias, de colocações que servem de base, né? Servem de base para que você possa meditar, servem de base para que você possa, você mesmo, tirar suas conclusões e até mesmo apoiá-las, né? Quando você, olha, eu achava que eu estava com dúvida, mas realmente eu estou certo, né? Realmente esse é o caminho, por aqui é que vai, né, o caminho. Então eu estou dentro, né, do caminho. Eu mais ou menos achava que era isso, agora eu tenho uma convicção de que não é. Então é para servir para isso, né? Para aqueles que também estão no caminho, encontrar base de apoio, encontrar uma base de sustentação, encontrarem aqui um amparo, né, uma casa de amparo, para que aqui possam estar recebendo então um atendimento, né, um apoio, um ponto de vista, uma ideia, um auxílio. Se a gente está conseguindo que isto sirva nessa funcionalidade, que aqui sirva, né, desse anteparo, e aqui sirva dessa solução, isso nos deixa muito feliz, né? Isso nos deixa muito alegre mesmo, e a certeza de que a missão de certa forma está sendo cumprida. Eu quero agradecer aos mestres que sempre não nos deixam cair, sempre nos trazem as intuições, sempre estão no plano de fundo amparando. Quando a gente sentiu no fundo do coração o desejo de fazer essa obra, a gente prontamente se entregou a essa obra. Quando a gente fala em sentimento do fundo do coração, a gente fala no entendimento de missão, a missão de estar aqui uma vez a semana, uma vez pela manhã, utilizando-se de um período de 1 hora a autoentrega, né, aos trabalhos, entregando-se à missão dos trabalhos. A gente sabe que essas obras, esse ponto, essa caminhada, ela é para frente, ela é para aqueles que vão lá na frente encontrar-se, né, caminhando por essa trilha, e vão precisar de um norte, vão precisar de um caminho. E aqui eles vão encontrar, né? Aqui eles vão estar então encontrando um ponto de apoio e um ponto de equilíbrio e a união de pontos, né? Vão encontrar também entrelaçamento de pontos, vão encontrar aqui interseções, vão encontrar encruzilhadas, vão encontrar todas as informações necessárias para que possam, né, estarem aqui se subsidiando para os seus entendimentos. Tá? Hoje, nesse texto, nós estamos falando muito do domínio dos elementos, né? Nós estamos falando muito sobre esse texto, nós estamos mergulhados muito nessa temática, né, do domínio do conhecimento, né, o domínio dos elementos, né, ou de estar conectado a estes elementos, né, de estarmos firmados, né, desdobrando em todo o conhecimento com os elementos, né. Nós falamos sobre Panhaka Butters, né, esse amplo domínio sobre essas questões dos elementos, um mergulho tremendo, né, sobre os elementos. Destacamos sobre essas questões das proezas, falamos sobre todas as capacidades, né, falamos sobre os 8 poderes do adepto. Sinto-me, né, ainda que careço de ter informações para mergulhar nessas questões dos 8 poderes do adepto e tudo mais, né? E falamos também sobre os estados denso, constante, sutil, interpenetrante, tudo que já está, né, aí nos registros acásticos, né? Já falamos sobre tudo isso, né? Falamos a exemplo de ânima, né, a perfeição do corpo, as suas funções, os poderes, né, dos elementos, apropriando-se dessas vertentes de tudo mais. Mas hoje nós vamos falar também de uma outra função, um fato que ocorre junto a este processo, desse domínio, que é o próprio domínio dos Indras, né? É os próprios domínio
né? Domínio dos órgãos dos sentidos. Nós tivemos até agora fazendo um olhar, fazendo uma observação sobre os bhutas, né? Sobre os elementos. Aí nós tivemos mergulhados, né, em terra, água, luz, ar, éter, né? Tivemos mergulhado em todos eles. Falamos então sobre, né, Prithvi, falamos sobre Tejas, Vayu, Akasha, Jala, né? Jala, falamos sobre tudo isso. Vamos mergulhando nesses conhecimentos, nos aprofundando. Acho que temos aqui já em nossas mãos uma grandiosa base que nos permita ir mergulhando e desdobrando e cada vez mais extraindo conhecimentos desta vertente a partir da contextualização que até agora foi apresentada, né? Até agora a gente veio caminhando, contextualizando alguns passos, a gente veio perfazendo algumas ideias aqui, e isso já nos traz um norte, né? Então isso já nos traz um traço, isso já nos traz já nos deixa, por assim dizer, empoderados, né? Nós já temos então agora um domínio, né? Nós já temos então um conhecimento, uma base, para que a partir de agora, com essa base em mãos, com esse poder em mãos, nós possamos então, a partir daí, dar continuidade agora, né? Então, a partir de agora, nós temos condições de dar continuidade pelos nossos pés, pelas nossas próprias mãos, com esse entendimento, com essa base que aqui foi lançada. Mas hoje nós vamos estar falando, então, não dos elementos. Nós vamos estar falando daqueles que medem os elementos. Nós vamos estar falando dos nossos indras. Nós vamos estar falando dos sentidos que estão envolvidos em tudo isso, né? Nós vamos estar falando, então, do nosso ouvido, nós vamos estar falando do nosso nariz, nós vamos estar falando do nosso paladar, nós vamos estar falando do nosso tato, né? Do sentir, do tato, nós vamos estar falando sobre tudo isso e vamos estar falando dos olhos, destes mecanismos, esses postos avançados de interação de Chitta, né? Olha que coisa... Tem coisas que são muito curiosas, né? Ainda, quando nós estamos envolvidos nas ilusões, estamos envolvidos na materialidade, na matéria, na animalidade, quando nós estamos no mundo do campo ilusório, a gente nem para, né? Para tentar fazer uma mensuração de tudo isso, né? Para mensurar, para calcular, para medir estas coisas, né? Nós observamos que todo o senso cognitivo de imagem se dá pela leitura da luz, né? Nós temos que destacar que aqui a luz incendida sobre os objetos no campo, né, fazem com que elas se reflitam aos nossos olhos, que haja reflexão de luminosidade para atingir aqui, né? E o mecanismo aqui é receber essas impressões, traduzir, transmitir em circuitos, né, em estímulos nervosos que caminham para a nossa internalidade, aqui para o cérebro, que faz esse processamento desses estímulos e envia então aos neurônios. Esses neurônios são ativados, né, como se fossem faíscas elétricas, campos elétricos, magnéticos, enfim, e a partir daí converte-se, né, para Chitta, no plano de fundo de todas as coisas, numa definição de uma imagem. A imagem se faz dentro, nós já sabemos que está dentro de nós, medite sobre isso, o estar dentro de nós, mas porém o cérebro, né, projeta-se uma imagem externalizada. Então tudo o que nós estamos vendo, tudo que está em nós, tudo que está aqui ao nosso redor, ou que nós temos de senso observatório de redor, de proximidade, de campo de observação, na verdade é uma imagem interna, dentro de nós, né? É dentro de nós. Nós estamos vivendo isso. Né? Isso é meu, é minhas propriedades, é minhas vivências, é uma tarefa dessa troca, né, que é tudo feita da cognição, chamado cognição, né? Estamos de verdade percebendo isso tudo, né? Apoiado nisso tudo nós temos o som, né? Aí nós temos o ouvido, é a mesma coisa, então não existe silêncio absoluto, tá? Não existe silêncio absoluto, pode existir sons que não sejam captados pelo nosso ouvido, né?
mas esse som de zero absoluto no meio físico não há existência sobre ele. E se você parar agora, olha, é necessário muitas vezes até fecharmos os olhos para que possamos nos concentrar nesse sentido. Há muitos sons, né? Muitos sons. A gente vê e tem algumas, a gente recebe, né, as vibrações do éter, muitas vezes com os deslocamentos de ar, né, apoiados sobre tudo isso, e elas vibram e tocam aqui dentro, né, o nosso tímpano. Aí tem o ouvido dividido em 3 partes, né? O ouvido externo, que é esse aqui, o ouvido médio, onde está o tímpano, e o ouvido interno. Aí tem, né, um desmembramento em algumas partes no ouvido interno. Até é muito curioso, né? Tem uma delas que parece um caracol, é onde perfaz, né, todas essas leituras e também traduz tudo em circuito elétrico, né? Então todas as respostas são traduzidas em circuitos elétricos que são encaminhadas, então, essas funções. Nós estamos dormindo e essa função está ativa, né? Os nossos olhos também estão ativos, mas as pálpebras os cobrem, os fazem a cobertura. Então a sua leitura, ele está lendo, permanente, 100%, só que a leitura está uma leitura escura, né? Por causa ou sem definição, por causa da ação das pálpebras, né? O ouvido não, o ouvido fica ativo. Mas a gente mergulha no desligamento, né? O afastamento dessas funções, que traduz-se no sono. Nós estamos em um ambiente, né? Nós estamos em algum lugar, e aí ele está ativo, mas há um desligamento. Mas pode ver que ocorrem sons muito fortes durante a madrugada que nos despertam, né? Fazem um despertamento. Ao mesmo se dá com aqui, né? Toda a olfação decorrendo desse processo dessas glândulas, né, que nós temos aqui, também são estimuladas, né? Ela também recebe os estímulos, e esses estímulos também são convertidos pelas glândulas aqui, né, são convertidas, mais internalizadas, convertem-se em estímulos que também são carregados, né, conduzidos. A gente faz uma observação que a maioria dos sentidos estão muito próximos ao cérebro, né? Os olhos, ouvidos, aqui, né, o paladar está muito próximo já ao cérebro, né? No desenho do corpo humano. O tato é o único que perfaz, né, todo o sensório físico, corpóreo, né? Todo o sensório corpóreo, né? A questão do tato, né? O tato nos dá a sensação de quando tocamos, não somente isso, né? A sensação do frio, a sensação do calor é sentida também pelo tato. A sensação do calor, do quente, do úmido, né? A sensação do deslocamento do ar, né? Então, todos esses ingredientes nos trazem para nós simultaneamente, cada um deles fazendo sua corrente elétrica, trazendo seus estímulos. Aí há a conversão de tudo isso, e lá no fundo, então, Chitta apresenta uma imagem muito definida, né? Traz cores, traz o som. Então nós vemos o objeto, nós vemos uma emanação de um som, uma emissão de um som do objeto, né? Esse som não é apenas a fricção, a tração, né, que o objeto está emitindo, está vibrando, está emitindo, né, mas que nos serve de apoio para poder ter contato com o objeto, né. Observe que quando a gente produz um som, tomara que esteja captando, né, mas a gente está aqui produzindo um som. É simplesmente, então, atrito entre duas coisas, chocam e há um deslocamento, então, vibracional, que vibra, né? Esse som, aparentemente, estando aqui, produzindo um som, nós temos que entender que é só a vibração do objeto, né? A vibração do objeto. O objeto vibra, vibração do objeto, né? Nos traz isso tudo. Tem sons que nós
A gente sabe que tem coisas que nós não enxergamos, porque não temos campo vibracional para fazer as devidas medidas, para fazer de espectros, né, para ler. Não temos espectros auditivos para fazer determinadas leituras. Não temos espectros, né, nasais para medir determinadas faixas de emissão de odores. Não temos espectro para paladar, doce, salgado, amargo, né? Esses gostos, não temos tudo isso, não temos, né? Mas temos um determinado campo que nos dá um apoio, muitas vezes muito superior a qualquer outro animal existente. Muitas vezes outros animais têm muito mais superiores do que todos nós, né? Dentro dessa ciência cósmica, dessa ciência terrena que está acontecendo. E tudo isso vai ser depois, posteriormente, agregado, esses conhecimentos, e vão ser entregues para o homem herói, né? O homem angelical, a quinta hierarquia, será entregue tudo isso, né? Então tem um grande trabalho, uma grande missão que está sendo realizada, tá? Então todos esses estímulos repercutem para dentro de nós e nos fazem a formação da imagem, né? Então nós temos uma definição. E, inclusive, olha só quanto que é interessante, né? O Chitá faz uma projeção, nos traz definição de distância, nos traz definição entre claro, entre o escuro, nos apresenta tudo isso. E é muito interessante que quando nós vamos a uma sala, nós vamos a um ambiente, nós vamos a um local, nós vamos a um ponto, né? Nós vamos a um determinado ambiente escuro, nós vemos que há também uma carência de estímulos de luz, né? De luz, há uma carência de estímulo de luz, para que nós possamos fazer as medições, né? Para que nós possamos medir as intensidades de retorno para poder fazer a observação do que tem na sala, né? Mas aí nós podemos nos apoiar em outros sentidos, né? Exemplo, nós podemos nos apoiar no tato, nós podemos nos apoiar no ouvido, e assim por diante, né? E assim por diante. Mas todos eles fazendo fatores de cognição, né? Cognir algo, né? Fazer essas medições, trazer para vocês o campo, né, de percepção. Então a gente faz toda a definição do campo de percepção. Agora, o que aqui quer nos trazer de leitura, né, o que aqui quer nos destacar, o que aqui nós vamos nos aprofundar no Sutra 48, é que quando nós conseguimos desdobrarmos-nos em Simyama, atingindo Samadhi, tendo domínio dos elementos, nós passamos também a ter domínio amplo sobre, né, todos os nossos sentidos. Além do salto do potencial total de que o órgão pode oferecer e ofertar, estar sob nossas mãos, então nós conseguimos desenvolver todo o senso cognitivo que o órgão sensorial possa oferecer. Então, assim, todas as dificuldades, todas as incompetências, dá para se dizer assim, todas as fragilidades, todas as deficiências, tudo que é impedido através também de karma, de não ser realizado para nós, ou pelo senso raso, senso comum, todas essas limitâncias aparecem. E todo o máximo potencial de Indras para nós é extraído. Então nós não vamos ter fração, apesar de nós não entendermos qual é essa fração, né? Nós estamos tão iludidos, mergulhados na ilusão, que não sabemos o grau de ilusão que estamos. Mas a partir do momento do desdobramento em Samadhi, onde que toda a verdade é revelada, todo esse senso perde-se. E nós temos então 100%, nós conquistamos 100% de todas as faculdades dos Indras. Então todos os Indras passam a ser ativados 100%. E mais, né? Todos os domínios passam para que você possa ativar, não somente ativá-lo, mas como também desligá-los, conectá-los, utilizar aquele que tu quiser, e ainda você passa a ter funções muito mais elevadas do que qualquer humano raso, ou humano, né? ou super-humano. Então você começa a ver pelo ouvido, né? Você começa a enxergar pelo tato, você começa a ouvir pelos olhos,
né? Você começa a fazer com que todos eles traduzam-se no máximo, extraia o máximo de tudo isso. E parece ser absurdo, mas tudo isso faz. Então, exemplo, eu vou usar os olhos, que é um exemplo muito prático. Os olhos medem todas as intensidades de faixas de gama de luz, né, que podem ser medidas, extraem 100%. Você consegue ver as vibracionais, você consegue potencializar, né, dar zoom e ver moscas à distância, os mosquitos, enxergar as coisas, observar, olhar coisa no chão, dar um zoom, olhar para todos os lados. Não somente dar um zoom porque você pode dar esse zoom ou tem um talento, não, porque está no seu domínio, no seu controle. Você vai utilizar tudo isso com o máximo controle, né? Você vai estar aqui assim, vai ouvir um som distante, você vai extrair todo o máximo de vibrações, todas aquelas vibrações, você vai fazer leitura de todas as vibrações e de tudo que está intrínseco naquelas vibrações, ocultos, todas as informações ocultas, e vai entender. Eu vou dar um exemplo aqui, utilizando-se para isso um carro, né, um automóvel. Você vai ouvir o som da peça rajando e vai ver. O som vai ser tão, né, vai extrair todo aquele potencial que você vai ver na sua mente, vai desenhar, enxertar com pureza as peças dos pistões trabalhando, a velocidade, os sons do óleo passando por dentro das engrenagens, as rupturas, as ranhaduras, as dificuldades que tem, você vai dizer assim, sem medo de errar. Inclusive, né, muitos médiums, muitas pessoas têm essas mediunidades, né, desenvolvidas, espiritualistas, já têm essas latências. Mas aqui nós estamos falando de algo muito superior, algo poderosíssimo, algo em uma totalidade, né, incomensurável pelo ser humano, fora de todas as ilusões, fora de tudo isso, né? E você vai conseguir ter a tradução de tudo isso. Então você vai conseguir, né, já pensou? Você vai se tornar uma pessoa né, tornaria-se uma pessoa tão poderosa que você consegue antever as coisas. Você já consegue fazer leituras de situações e já antever, né? Olha, vai acontecer tal coisa vai acontecer. Não é porque, né? Porque você já conseguiu fazer as leituras previamente, já tem todo o desdobramento, já tem todo esse domínio. E mais, você vai poder recolhê-los, né, desligá-los, desconectá-los em períodos de meditação, em períodos... Você passa a ter domínio sobre eles, né? A ilusão, todo o senso ilusório sobre suas medidas cessam. Não há mais ilusão, né? Eles não trazem mais ilusão, que eu quero aferir aqui, no sentido de deficiências dos seus aparatos. Não haverá mais tudo isso, né? Você terá então 100% de tudo isso. Virás a ti, né, a potencialidade de todo o que os Indras podem te oferecer. E mais uma, né? Você vai poder utilizá-los e não utilizá-los para poder fazer tudo isso e se apoiar na intuição se quiser. Então você pode desconectar-se deles, fazer a desconexão, né? Você vai poder fazer a desconexão e você vai poder mergulhar, né? Mergulhar em todos os... Se você assim quiser, assim preferir, vai poder mergulhar na intuição, se apoiar somente no campo intuitivo, em tudo que a intuição oferece, ou ainda, se você preferir, você vai poder então fazer, né, ainda de tudo um mergulho muito forte, um mergulho muito profundo dentro, né, da sua potencialidade todas dos Indras, tá? Então, assim, tecnicamente é isso. Claro que tem muitos desdobramentos por trás disso, interpretações para se compreender tudo isso, né? Então, assim, há domínios de situações muito mais profundas, mas só para nós poder deixar mais ou menos já entregue para vocês o que o Sutra quer apoiar, quer trazer de apoio. Mas evidentemente que ele mergulha em bastante temas, né? Temas para explicar os mecanismos de tudo, como é que funciona todo esse processo. Vamos parar para fazer uma observação aqui, vamos parar para fazer uma reflexão aqui. Tem um trecho do Sutra que vai falar sobre a questão dos gunas, né? Vai explicar, é interessante que isso também seja dito aqui, como é que se dá, né? A interatividade dos gunas geram as vibrações, e essas vibrações apresentam-se
aos Indras, né? Os Indras recebem os estímulos, os nossos sentidos e traduzem para Chitta, né? Nós já falamos isso. Mas nós temos que entender que os próprios Indras também são feitos de gunas, também são materialidade, né? Também são matéria. Eles também são matérias. E eles também, no plano de fundo, são alimentados por gunas. Ok? Então aqui na leitura que nós vamos estar fazendo aqui um pouco mais, quer dizer que entre Indras, os elementos, entre os sentidos e os elementos, há uma troca de informações apoiada no plano de fundo pelos próprios gunas. Então um conversa com o outro através de polarizações, né? Onde um apresenta a vibração, o diálogo se dá com o oposto da vibração para fazer o polo, a polarização para ocorrer a corrente, a leitura, mas que no plano de fundo é gunas. Então, quando nós dominarmos os gunas externos, os elementos, tudo isso, automaticamente dominamos também os gunas em nós. Porque o que acontece? A gente vai perfazer a leitura através das vibrações emitidas dos nossos órgãos, e nós vamos perfazer a ativação e entendimento, vamos ter todo o domínio sobre os mecanismos, sobre como ele funciona, sobre como eles são ativados, desligados. Basta, porque o que fala para atingir o Samadhi, para ter o domínio sobre Samadhi, para se assenhorar sobre Samadhi, né? E as qualificações que Samadhi trazem. Que Samadhi a gente perfaz as leituras, né? Então a gente olha o objeto, traz em nossa mente ele, traz todo ele, né? Traz todo ele na mente, traz todo ele aqui como ativação. Então nós temos os registros de gunas dentro de nós e a gente faz o desmembramento, né? E aí a gente mergulha nos ocultos, tá? Faz o mergulho no oculto. Só que o que nós temos que entender é que os nossos próprios mecanismos de leituras também são unidades materiais, também são dos gunas. Então a gente dominando um, domina o outro. Nós temos um domínio sobre o outro, mas assenhoramento sobre o outro. Correto? Então nós estamos evoluindo, nós crescemos nesse sentido todo. Então terá também aqui informações relacionadas a isso. A gente vai poder parar em alguns momentos, né? Outra coisa interessante sobre os estágios, né? Também desdobraremos os estágios. Também você vai poder entender a astralidade dos órgãos, né? Todos os estágios dos gunas também estão nos estágios dos Indras, né? Interessante de ver isso, todos os desdobramentos nos estágios externos, nós fazemos também os desdobramentos nos estágios internos. Tudo isso é conferido a nós, tá? E aqui é isso, o Sutra de número 48 vem trazer esses pontos de análise, de observações, e ele vem falando também de uma palavra muito importante, né? Que é o desapego, né? Você não vai estar apegado, você vai estar desapegado de tudo isso, né? Você não vai ficar mais refém, você vai virar senhor. Entenda isso, né? Hoje nós somos o quê? Nós no mundo ilusório, nós no mundo que nós estamos aqui, desconectados, desligados. Nós estamos hoje, né, totalmente embriagados, encharcados, mergulhados e dependentes. Aqui nesta funcionabilidade, aqui nesse ponto específico, está mostrando que não haverá mais esse senso. Você vai passar para o lado da senhoridade, será senhor sobre eles. Então eles não serão mais, né? Você não estará somente apoiado neles, mas estará senhorando-se sobre eles, e eles não lhes trarão mais a ilusão, né? Mesmo você extraindo toda a potencialidade que ele tem, todos os conhecimentos, você não terá mais ilusão sobre eles. Eles não terão mais ilusão e você vai ficar senhor deles. Acho que é muito interessante dizer isso, né? Então você passa a ser, por assim dizer, o proprietário, né? Vamos dizer assim, senhor, o senhor absoluto, o rei, né? Sobre todos eles. Nós vamos passar agora aqui o período de leituras, né? Nós vamos estar mergulhando então um pouco mais nas leituras e vamos ver nessa penetrabilidade. Aqui na sua colocação, na sua exposição, Taimini fala
penetrabilidade e suas funções, né? Nós podemos dizer que é 100% de todas as suas capacidades. Então, a partir de agora, dá para nós fazer uma leitura, né, do que o Taimin está nos trazendo, destacando que nós estamos aqui, né, fazendo a exposição do que Taimin nos traz. Tem outros expositores dos Yoga Sutras, mas o expositor, né, que nós estamos trazendo dos Yoga Sutras é Taimin aqui, para nosso diálogo de conversa, né? Até se você quiser adquirir, em lojas virtuais você consegue adquirir este livro, né? Do grande Taimin, né? Um indiano que veio à Inglaterra fazer seus estudos, confrontou-se, né, com a ocidentalidade e deixou o legado dessa transcrição para a gente, né, para nós mergulharmos aqui no Ocidente sobre tudo isso, né, os estudos dos Yoga Sutras. Vamos fazer um pouquinho de leitura então, nós já estamos há cerca de 20 minutos finais. Eu estou constantemente aqui observando, porque eu apoio-me no gravador, né, estou usando ele aqui, mas eu estou vendo que ele está dando sinal de alerta já das baterias. Eu volto e meio estou olhando para ver se a bateria não desconectou. Mas nós temos o apoio da microfonização da câmera. É um som mais diferente, né? Porque ele, apesar de pegar muito bem, ele ser direcional para a frente da câmera, mas nós temos ainda a deficiência do som ambiental, né? Que traz ruídos de fundo, ruídos espúrios. Aqui o som é mais puro, né? O som mais em cima, mais puro. Então eu sempre gosto de utilizar ele, depois eu faço o sincronismo dessas gravações, mas eu gosto de utilizar sempre desse formato. Vamos ver. Então volta e meia eu vou dando uma acompanhada, mas eu acho que vai dar para nós concluirmos. Falta cerca de 20 minutos, acho que ele tem ainda suficiente força para suportar esse período. Terceira sessão, 48º Sutra, que diz assim, ó: domínio sobre os órgãos dos sentidos, pela aplicação de Simyama, ao seu poder de cognição, sua verdadeira natureza, senso de individualidade, sua total penetrabilidade e suas funções. Seu senso de individualidade, podemos entender e traduzir que são 5, né, individuais. Podemos ver que essa individualidade, né, significa nos deixar sempre com aquela sensação de que nós estamos não dentro, mas nós estamos envolvidos. Você já parou para analisar? Tem mesmo o homem que contextualiza que não é da Terra, não aceita que é daqui. Sempre ele acha que veio de fora, de outros mundos, outros locais, e não se enxerga aqui dentro desse teatro todo, né? Não consegue se enxergar e ver que ele está aqui dentro, entender que ele é daqui, né? Ele não consegue ainda, né? Ele não consegue atribuir porque tem esse senso de individualidade. Chitta, né? Chitta traz a individualidade, né? Faz estarmos em individualidade. Sua penetrabilidade e suas funções. Então, sua função, para o que ele é, suas funções, né? E sua penetrabilidade, seu poder de campo de ação, né? Seu poder de campo de ação. Vamos lá então, essa leitura para nós mergulharmos e aproveitarmos um pouco mais então os ensinamentos. Só para destacar então é uma folha de rosto, né, inteira a leitura até aqui, e depois ainda mais umas 4 linhas na outra folha de rosto, tá? Tecnicamente ele é de certa forma curto, né, para nós fazermos a leitura e extrairmos o conhecimento que aqui ele tem para nos conferir. Este sutra é complemento do sutra da terceira sessão de número 45. Só para destacar, o 45º encontro que nós tivemos dentro da terceira sessão, o sutra fala sobre o domínio, né? O domínio próprio dos elementos, né? Da manifestação dos elementos, né? Como nós lemos anteriormente no 45, tá? Sendo o que foi dito em relação aos bhutas naquele sutra, também se aplica, até certo ponto, aos Indras no presente sutra. Os 5 estágios sucessivos aos quais Simyama precisa ser aplicado em relação aos órgãos dos sentidos,
a fim de se obter completo domínio sobre eles, correspondem aos 5 estágios no caso dos bhutas. Mas o estudante observará que os estágios denominados stula e sukshma, no caso dos bhutas, são substituídos por grahana e asmita, respectivamente, no caso dos indras. Ponto. Então, todos os desdobramentos que nós fizemos, né, internalizados em nós, que nós estamos fazendo, então, no objeto utilizado para a semente, automaticamente nós estamos desdobrando-nos também em nós, né, nos nossos indras, tá? Essa interatividade que se dá assim também dá internalizado. Então nós estamos desdobrando em 2 universos. Não leve isso ao pé da letra, tá? Mas não é bem isso, mas é um termo que podemos utilizar para trazer definição, né? Não é 2 universos, assim, 2 coisas, né, separadas, mas assim, nós estamos desdobrando externamente, vamos utilizar o termo, e internamente nos indras. O primeiro estágio, no caso dos indras, é o poder da cognição, né? Cognitivo, né? Quando a gente faz a cognição, é enxergar o que está aqui. Estamos fazendo a cognição, né? Olha, estamos fazendo algo cognitivo aqui, né? Não é o tecer uma tese, né? Tecer um conhecimento. Mas é, por exemplo, quando a gente lê o que está aqui, extrai o que está aqui, há uma cognição, né? Há um ato cognitivo. Mas a cognição se dá através da interpretação de tudo que está aqui. Então, quando eu digo assim para vocês, né? Isto aqui é uma folha de papel. Foi autocognoscente para chegar até aqui. Tem a cognição por trás de tudo isso. Mas vamos lá. O exercício de cada órgão dos sentidos começa com a resposta a um estímulo externo, proporcionado pelos Panyaka bhutas, pelos elementos, né? Não somente pelo elemento no sentido do fogo, mas o que está por trás, né? Lembra que nós falamos, né? A realidade do elemento, o que está por trás, nos seus gunas e tudo mais, né? No tattva, né? Lá atrás, lá. Lembram de tudo isso, né? O mecanismo pelo qual ocorre tal resposta, bem como o resultado das respostas, são, é claro, diferentes no que diz respeito aos 5 órgãos dos sentidos, como mostrado ao tratar-se da terceira seção do Sutra de número 45. Ponto. Acho que é muito interessante se alguém ficar com alguma dúvida, né, se você ficar com algum descontato, vamos utilizar isso, ou não entender profundamente o que está aqui, não ter a cognição completa do que está aqui, pegue e volte ali no Sutra 45, né? Volta ali no Sutra 45. Seria muito interessante ter conhecimentos psicológicos aqui para trazer uma explicação bem profunda da palavra cognição no entendimento da ciência, né? Das ciências humanas. Mas assim, quando você chegar então lá, faça, né? Vai no 45, faça, acompanhe todo o 45 de novo, depois você vai voltar aqui se você achar que tem dúvidas, tá? Assim, se me ama para o domínio dos indras, começa com o poder específico de cognição que reside no órgão sensorial determinado. Vem, em seguida, a real natureza do sentido, que é claro, é o tipo particular de sensação que resulta, que é chamado tamatra, ou tamatra, né? Então o que está acontecendo aqui? Que ele está explicando a realidade, a função real de tudo isso, né? Quando você está vendo ali que é o tamatra, é a essência verdadeira, né? Nós estamos tão mergulhados, emergidos, que nós não paramos para perfazer o caminho, unidade por unidade, fragmentar cada um dos elos, cada um dos caminhos e unificá-los, né? A mera sensação por si mesma não completa o processo de sentir. Olha só, então, olha que interessante, segura aqui.
Tudo que nós estamos recebendo aqui de sensações é sentir de verdade? Né? Estou sentindo realmente o que está aqui? Nós não temos essa definição de sentir realmente o que está aqui. Né? Nós não sentimos realmente o que está aqui. Nós precisamos aprofundar-nos ainda mais, nós precisamos mergulhar mais para poder, né, para poder fazer tudo isso. Você está entendendo? Então nós não estamos sentindo de verdade, nós não estamos assim, ó, sentindo exemplo, né, de tu olhar o objeto e estar com a totalidade do objeto em você, estar ao objeto como se estivesse ali dentro do objeto, sentindo todo o objeto. Nós não estamos, nós estamos com reflexos, né? Nós temos um reflexo dele em nós. É isso que aqui quer dizer, né? Fala assim, ó, a real natureza do sentido, a sensação tipo particular, é o todo. Não há assim essas coisas, esse contato tímido, é um contato verdadeiro, né? Parece que está grudado, exposto, soldado. Ó, a mera sensação não contempla o processo de sentir. Então, sensações que nós estamos sentindo não é sentir. Nós estamos tendo sensações. As sensações têm de ser individualizadas, por assim dizer, antes que possam ser utilizadas pela mente para a construção das imagens mentais. Né? Lembra que nos processos que nós fizemos de meditação, a gente vai fazendo o desdobramento da semente. Lembra que vai acontecendo esses processos aqui? Você vai individualizando, né, o conhecimento errôneo, do conhecimento verdadeiro e o conhecimento real, né, do conhecimento substrato e do conhecimento real. Lembra de tudo isso que você vai fazendo, todas essas mudanças, né? Você vai fazendo todas essas alterações. Então é isso que aqui vem mostrar, né? É isso que aqui vem fazer, essa demonstração aqui. As sensações, acho que eu pulei aqui. As sensações têm de ser individualizadas, por assim dizer, antes que possam ser estimuladas pela mente para a construção de imagens mentais. Tá, até aqui ok, né? Sem a adesão do eu à sensação, esta permanece um mero fenômeno sensorial e não se torna um ato de sentir. Então o que aqui quer dizer? Se todos os elementos medir, eles continuam medindo, mas se eles não trouxerem, né, resultado para o eu, para alguém que está atrás, serão apenas medições. Está entendendo? Vamos dizer que eu estou dormindo. Acabei de dizer, né? Eu estou dormindo. O eu está dormente. O eu. Mas as leituras continuam sendo feitas, mas não são sentidas pelo eu. Entendeu? Aqui nós estamos dizendo mais ou menos algo além disso. Né? Sem a adesão deste eu à sensação, esta permanece só sendo fenômenos sensoriais e não se torna um ato de sentir. Não se torna, né, um ato de sentir. Nestas circunstâncias, a mente não pode integrar as 5 sensações obtidas através de canais separados em imagens mentais compostas. O que é que está na base da sensação individualizada? Vamos de novo, né? Nestas circunstâncias, a mente não pode integrar as 5 sensações obtidas através de canais separados em imagens mentais compostos. O que é que está na base dessa sensação individualizada, dessas individualizações? Não é uma modalidade de um movimento, uma combinação peculiar dos gunas? Olha só, interessante, né? Eis o aspecto todo penetrante dos indras, que corresponde ao aspecto todo penetrante dos bhutas. Neste nível, tanto bhutas quanto os indras são meramente combinações específicas dos gunas, como acabamos de falar, né?
Mas por detrás de cada combinação específica dos gunas, há uma função que compete àquela combinação exercer. Este é o último estágio Artavata, correspondente ao estágio igual nome dos Bhutas. Tá? Então, o que quer dizer, mais ou menos, para nós podermos meditar e tentar se aprofundar? Que pena que o tempo está terminando aqui já. Nós recebemos os estímulos, aqui está mostrando o mecanismo, né? Sempre individualizados. É individual, cada um faz a sua leitura sensorial. E dentro do eu, que faz a leitura de tudo isso, há a composição das imagens. Ele faz a composição de todas as imagens dentro do eu. Né? Faz as leituras individualizadas e a composição de... Mas o que é cada uma dessas leituras individualizadas? É os gunas, a interatividade dos gunas é o que está dizendo aqui. Aqui diz assim, por trás uma de cada combinação específica dos gunas, há uma função competente àquela combinação a exercer. Então, exemplo, eu extraio a luz daqui, eu extraio o som daqui, eu extraio o tato daqui, eu extraio o paladar daqui, todas elas individualizadas, mas é do mesmo objeto, só se ter uma noção, né? Então, todas me trazem uma leitura, e aí eu faço a imagem, o eu faz a interatividade e Chitta para definir o que é isso aqui. Mas é toda leitura de gunas. Só que assim é raso, né? É raso. Eu que estou fazendo a definição. Aqui eu estou trazendo algo falho apoiado sobre os Indras. Mas os Indras têm que estar totalmente despertos para me trazer maior clareza de tudo isso. Continue mergulhando, né? Tem que ir meditando, aprofundando-se e meditando. Constata-se assim que tanto os Bhutas quanto os Indras são inicialmente meras funções da mente divina. Olha que interessante isso, né? Então, agora, pegando o que nós estamos falando aqui grossamente e entendendo num plano mais profundo, a mente divina, né, desdobrando-se aqui, revela-se a mente divina. E em mim também está a desdobração do entendimento na mente divina. Né? Estamos fazendo a leitura abstrata, a função superior, a cognição. Também há em nós, aos mesmos elementos, né? O exercício dessas funções torna-se possível pela seleção de determinadas combinações dos gunas. É verdade, é a leitura que nós estávamos falando antes. Tanto nos que se refere aos Bhutas, quanto aos Indras. Um conjunto de combinações torna-se estimulador sobre a forma de Bhutas. O outro de combinações torna-se o mecanismo da estimulação sob a forma dos Indras, sendo as sensações matéria-prima para a mente. O resultado de interação de ambos, a consciência una, total e integrada, divide-se assim em duas correntes, a fim de prover o jogo subjetivo-objetivo da manifestação. Esta Lila de Bhagavan. Lila de Bhagavan. Então, ou seja, olha que, meu Deus, olha que coisa interessante. Né? Os próprios gunas interagindo-se entre entre Indras e Bhutas, dentro do processo de individualidade, para que o eu internalizado consiga captar tudo isso. Tente, né, fazer uma observação. É muito bom quando você tem o apoio do material do livro, é muito bom quando você tem o apoio da leitura para poder mergulhar nessa contextualização profunda, extrair a essência desse ensinamento. Mas é muito interessante, né, para você ver, verificar tudo isso e captar a essência do que aqui está. Claro que você pode ter algo a somar melhor do que eu. Eu fico aberto, né, você trazer esse conhecimento, trazer essa exposição para a gente e para nós nos apoiarmos nesse entendimento também, tá? Meus amados irmãos, eu espero que tenha conseguido passar um pouco da púlida, né, do que tem aqui, essência. Eu peço desculpas se tem algum equívoco, algum erro. Espero que tenha, né, que você possa agregar mais detalhes, espero que você possa extrair a partir de agora por si só os ensinamentos que aqui estão e ter um mergulho mais amplo sobre tudo isso, tá?
Nosso próximo encontro, então, nós vamos ao Sutra de número 49, que é apoiado nesse Sutra aqui, que fala que daí resulta a cognição instantânea, sem a utilização dos veículos e o completo domínio sobre Pradama, né? Pradana. E nós vamos estar fazendo então um mergulho no próximo para ver o que é isso. E aí nós vamos chegar no Sutra de número 50. E aí vamos estar muito próximos da conclusão de toda essa jornada e tarefa que aqui estamos fazendo. Tá bom? Eu encerro por aqui então. Agradeço aos mestres, a companhia, as intuições, orientações. Peço desculpa pelos equívocos e os erros por não fazer as medições profundas para poder passar. Agradeço a todos e Namastê. On Morvesvaha, Tetsavitur Veritia, Berigondisai de Mahi, Yona Prachodaya.